e, portanto, com outros ou com todos, garante a sobrevivência, então, e a proteção do grupo do qual você faz parte. A ideia, então, de segurança, de sobrevivência, é o que acaba fundamentando essa proximidade por meio daquilo que é comum, né, e que dá a nós todos uma certa normalidade. Por isso, quando alguma situação foge dessa normalidade, a gente logo percebe. Por quê? Porque aquelas ações elas não são mais comuns, né? Fugiu dessa ideia. E quando a sobrevivência e a proteção elas ficam ameaçadas, aí já foge daquilo que a gente chama de normal. Por exemplo, é comum a juventude, não só a juventude, mas mais a juventude, fazer uso, por exemplo, de algumas drogas ilícitas. Comum. Mas não é normal isso. Por quê? Porque o uso dessas drogas ilícitas ameaçam a vida. Então, por isso, não seria uma normalidade. Mas o uso é comum. O uso é comum. E por conta dessa ideia, então, do que é comum, do que é normal, a gente tratou aqui a possibilidade de 3 cenários para a gente dialogar hoje. Seria o primeiro cenário, um cenário, melhor cenário, vamos dizer assim, um cenário intermediário e um cenário arrasador, que seria o pós-pandemia e tudo mais. Então, como melhor cenário, por exemplo, né, e partindo daquela ideia do que a gente poderia chamar desse novo normal. Então, veja, para a gente dizer que terá um novo normal, a gente tem que aceitar que o normal anterior, ou a situação que nós vivíamos anteriormente, era uma situação normal. E dentro daquela situação normal, nós teríamos que admitir que faz parte dessa normalidade, por exemplo, o feminicídio. Gritante. Então, seria normal aceitar algo assim? Então, uma coisa tornou-se comum a morte, o assassinato de mulheres por seus companheiros, maridos, etc. e tal. Mas não implica chamar isso de uma normalidade. Correto. Em relação aos índios, em relação a pagar menos para a situação, por exemplo, de homens e mulheres, podemos dizer que se tornou comum, mas não podemos aceitar isso como uma situação normal. Então, isto faria de nós algo da escória da espécie humana, aceitar isso como normalidade. Reagir a isto, ou seja, defender, portanto, aquilo que garante vida e segurança e sobrevivência para o grupo, seria algo normal, ou deveria ser algo normal. Aceitar a violência como algo normal é que não seria normal, embora a violência esteja no nosso cotidiano como algo comum. Essa pressa que nós temos, essa velocidade da vida, que vê pessoas dormindo ao relento, ela tornou-se comum. A gente passa, parece que é mais um que ficou bêbado, mais um que dormiu ali, e a gente vai cuidar da vida. Isso tornou-se comum, mas não deve ser uma normalidade. O salário mínimo, tão mínimo, cada vez menor, e ainda sendo subtraído, e aceitar isso como uma normalidade, é criar a ideia de que as pessoas viverem em dificuldade é uma situação normal. Ela pode ser comum, mas não pode ser normal, né? Também não pode ser normal menos de 1% dos brasileiros ganharem mais de 100 mil reais por mês. Isso também não pode ser aceito como uma normalidade. Então, dentro da ideia do melhor cenário, nós poderíamos pensar assim na ideia de um novo padrão que vai garantir a nossa sobrevivência. E para isso nós precisaríamos do melhor cenário, de um kit de sobrevivência que poderia ser um kit que poderíamos apelidar de um novo normal. Então nós teríamos álcool em gel, nós teríamos máscara, nós deveríamos adotar, por exemplo, lavar constantemente as mãos, andar com um tubinho de álcool em gel onde quer que a gente vá pelas ruas e sempre estar higienizando as mãos. Ao chegar em casa, deixar os sapatos do lado de fora, ou então tirá-los lá e levar para dentro na mão,
Em casa, uma das primeiras coisas, lavar as mãos depois de tocar nas coisas que são do ambiente de casa, seria, então, um novo normal, mas um normal, assim, tranquilo, tranquilo, né? Esse kit nós estamos incorporando. É difícil essa nova mudança, mas a gente, aos poucos, vai... Tem gente que tem vergonha de usar máscara, tem gente que exageradamente diz, eu não consigo respirar. Você pode ter um pouco mais de dificuldade para respirar, mas não quer dizer que você não está respirando, né? Mas a pessoa não aceita. E ao não aceitar, para algumas pessoas isso tornou-se comum, ela coloca em ameaça a sobrevivência de outras pessoas. Então, dentro do grupo, não é uma questão normal. Então, ela foge dessa ideia de normalidade. Esse kit novo, então, do novo normal, ele dá trabalho, claro que dá trabalho, mas para nós não seria a ideia da segurança, da sobrevivência do grupo? Como é que eu, que tenho em comum a convivência com o outro, sou eu com ele e ele comigo, eu vou colocar em risco a segurança e a vida do outro? Isso pode ser comum, mas não é normal. Não é normal. E sendo assim, e algumas pessoas têm vergonha mesmo em público de usar, né? E aos poucos, então, se habituando a usar tudo isso, todo o kit e essa engrenagem toda. E aí eu gostaria de tratar da questão do novo intermediário, e depois eu encerro minha participação para a gente abrir para que o Arthur se posicione, traga sua valorosa contribuição e a gente destrinche aí os cenários. A ideia de um cenário intermediário, por exemplo, na minha visão, é que, além dessa ideia do normal, o conceito que pode gerar muita ansiedade no momento é a ideia do novo. Quando pinta a ideia da novidade ou de um mundo novo, que a gente não tem o controle, não tem a menor ideia de como será, a gente fica ansioso e, ao mesmo tempo, apavorado. E a tendência nossa qual é? Dizer não. Não para o novo. Não. Agora, do ponto de vista filosófico, nós poderíamos, então, dizer não para poder examinar, para investigar, para conhecer e aí, então, nos manifestar. Então, simplesmente dizer não, eu não quero, é pouco. Porque, independente de você querer ou não, ele pode acontecer. Então, é melhor que você o examine, analise, entenda, compreenda, porque você poderá fazer parte dele. E a questão é, você pode fazer parte dele conhecendo o que é, ou não tendo a menor ideia, mas vai fazer parte dele. E por que, então, esse novo assusta? É que traz esse conjunto, essa ansiedade para a nossa vida. O novo, então, de alguma forma, ele desinstala a gente do nosso lugar tranquilo, seguro. Por isso que nós não. Por isso que muita gente vive dizendo, em WhatsApp, onde quer que seja, até para nós mesmos, alguns de cores, dizendo o seguinte, olha, eu não vejo a hora de voltar para a minha vida normal. É voltar para aquela vida normal, porque ela não está segura aqui e ela não sabe para onde vai. Então, isso é a ideia do novo. Mas, lamentando dizer, aquela vida lá, acredito que não nos pertença mais. Como novo, então, a gente era um padrão de vida que não pertence a nós. E esse novo, ele vem carregado de necessidade de mudanças, e a gente não tem controle dela. Então, se a gente não se preparar para influir no tipo e na direção das mudanças, outras pessoas farão, mesmo na direção que a gente que vá. Então, a ideia de mudança traz tudo isso, essa certa insegurança, uma certa possibilidade de que nós não seremos incluídos no próximo trem que partirá. Muitos já ficaram, não partiram para outro lugar. E aí nós temos, nesse cenário, também a alternativa que foi apresentada para nós, já era muito discutida, a ideia do trabalho home office. Então, vamos trabalhar em casa. Então, veja o desdobramento disso. O trabalho acaba por
Claro, o discurso é que dá uma autonomia gigantesca para nós, você não precisa nem trocar o pijama, você pode trabalhar tranquilo, em casa, na hora que você quiser e etc e tal. Poupa o seu patrão de ter um lugar físico para você trabalhar, então vai economizar para a empresa, mas não necessariamente aumentar o ganho do funcionário, né? E quantos escritórios virtuais já existem por aí, até universidades virtuais, etc. Todo o trabalho acaba sendo à distância. Isso cria pessoas mais frias, pessoas mais distantes, e a relação que se dá é pelo meio que nos como este agora. Eu não tenho a menor dúvida, não, a menor ideia de quem está conectado nesse momento, mas isso só é possível por meio dessa ferramenta que está entre nós, nesse meio, então, que nos conecta em tempo real e que outros ouvirão, ou assistirão em outro momento, e etc. e tal. Então, tem também a ideia das aulas remotas, né? Que agora nós estamos atravessando, inclusive, uma discussão, um debate feroz dentro da universidade sobre a possibilidade de aulas remotas nesse período de pandemia aqui. Hoje nós estamos conseguindo comprar quase tudo pela internet, até a feira do supermercado. Então, isso cria uma certa, entre aspas, comodidade, um distanciamento, e que permite que a gente fique em casa por um período para não precisar sair. Mas não vai ter mais, acredito eu, volta. Mesmo que a gente consiga sair de casa, a condição de você comprar pela internet, ela está posta. E agora, de forma mais acentuada e feroz. E a gente, portanto, e por conta disso, vai descobrir, vai descobrindo aos poucos, que é possível e que é econômico. Não sair de casa e comprar para que alguém entregue aqui. Essa, então, essa novidade, né, então, ela vai trazendo determinados confortos para nós. Mas, como tudo, tem um preço. Seremos pessoas mais frias, pessoas mais distantes, pouco afetivas, e a internet acabará sendo exatamente o meio dessa conexão. E, por conta disso, nós percebemos que nós não precisamos mais percorrer grandes distâncias ou enfrentar chuvas torrenciais para fazermos reuniões. Estamos aqui agora, reunidos, quinta-feira, né? Ontem tivemos uma reunião do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão e do Consune da UEPB. Então, gente de toda a Paraíba conectada numa reunião virtual, discutindo são outros formatos que esse normal intermediário vai trazendo para a gente, para novas adaptações, novas experiências, né? E mudando o nosso cotidiano. Nós continuamos em casa, fazendo nossa própria comida, às vezes conhecendo melhor nossa casa, gostando mais dela ou odiando mais ainda. A gente já não gostava, porque e ficava um tempo fora, um tempo bom, né? Agora, ficando o tempo todo em casa, a gente tem certeza que não gosta mesmo. Quem acaba, assim, mora em condições socialmente desfavoráveis, vamos dizer assim, para não agredir ninguém, mesmo que a realidade dessa pessoa já é agressiva, essa pessoa vai gostar menos do seu lugar. Ou talvez valorizar, porque, olha, que bom que eu tenho pelo menos esse espacinho reduzido para ficar. O trânsito menor poluição e etc. Tudo isso vai impactando nesse cenário do novo, né? A gente também pode ter oportunidades de ser um pouco mais humildes, exatamente porque nós tivemos aquela conversa com a gente mesmo, né? Ser um pouco mais bondoso e descobrir que nós não podemos tudo e nós não controlamos tudo. O dia que você quer falar e a internet não te ajuda, bom, você não pode, tá vendo aí? Você não pode tudo. Você está excluído digitalmente, né? Então, tudo isso são situações dessa ideia de intermediário. Absolutamente normal, a gente sabe que ninguém é normal,
E talvez seja normal considerar que ninguém é normal. E nós ficamos o tempo todo buscando o quê? Uma ideia de normalidade. A gente busca isso. Então, a ideia é a busca. Porque quando você acha que é normal, vem um monte de novas situações que te joga para buscar é sempre uma puxada de tapete para você se reinventar constantemente isso. E aí o pior dos cenários, que agora eu acho que essa ideia, desculpa eu não trazer boas notícias, mas eu normalmente não sou portador de boas notícias. Felizmente, como filósofo, eu não posso dar boas notícias. Notícias eu torno a vida cômoda. Eu parece que me especializo cada vez mais de levar o desconforto. Eu me sinto confortável em levar desconforto, né? Porque isso a gente coloca a vida em movimento. Se eu disser que está tudo bem, é legal e tal, a gente acomoda. Então não está nada bem. Vai ficar bem? Não, não vai ficar nada bem. Não vai. Então, nos coloquemos em movimento pelos seguintes motivos. Primeiro, quem é que lucra com a pandemia? Ou então, assim, é só o vírus que controla, entre aspas, o planeta e ninguém está ganhando dinheiro com isso. Então, quem é que ganha? Quem é que fatura milhões com a pandemia? Por exemplo, o neoliberalismo, que está em crise mais aguda desde 2008, com a crise imobiliária nos Estados Unidos, na verdade, ele se torna uma técnica de controle de governos, onde o capitalismo de vigilância ele vai se encontrar profundamente enraizado. Capitalismo de vigilância, sim. Tem coisa melhor para um governo do que criar uma estratégia ou aproveitar-se de um momento de pandemia para colocar todo mundo dentro de casa? E o meio pelo qual nós nos comunicamos e nos conectamos é pela internet, que os algoritmos vigia tudo que a gente pesquisa e tudo que a gente faz. Se você está no trabalho pesado, braçal e tal, você não está conectado. As pessoas não sabem o que você está fazendo. Mas se você estiver na rede, estiver na internet, somos monitorados. Por isso, governos utilizam de estratégias como essa para o controle. O sistema mundial, então, colapsando a essa velocidade alucinante que está, esse neoliberalismo não faz ideia de como lidar com esse estágio seguinte do pós-pandemia, ou dessa distopia, como se diz, né? Onde o desemprego em massa, em escala global, se aproxima. Uma coisa é você dizer o seguinte, olha, vamos ficar 3 meses em casa com um abono de R$600, outros com um trabalho remoto ganhando, outros ganhando e a volta no futuro, etc. Uma coisa é isso aqui. A questão é a médio e a longo prazo. A OIT, a Organização Internacional do Trabalho, ela prevê um cálculo que, embora um cálculo seja conservador, pela fonte que pesquisei, de desemprego global, uma perda de 24,7 milhões de empregos. Então, o período pós-pandemia não será um período de vamos voltar para aquela vida que nós tínhamos, não. Onde se acentuam esses empregos? Principalmente os empregados da aviação, do turismo, da hospedagem. A mesma OIT calcula que as perdas de renda para os trabalhadores podem ir a 860 bilhões e estarrecedores 3,5 trilhões de dólares. Cenário pós-pandemia. A pobreza empregada, depois do que é isso, ela será o novo normal. Então, a pobreza empregada será o novo normal. Especialmente para quem? Para aqueles que estão no hemisfério sul global. Será um tsunami de desempregados. E o que é essa ideia de pobreza empregada? Um termo. Pobreza empregada significa o seguinte: são as pessoas que estarão empregadas e elas pertencem àquela família que vivem abaixo da linha da pobreza, ganhando aproximadamente $2 por dia. Essas pessoas estarão nesse segmento aí. O mundo, então, ele entrará em coma. E aí nós teremos o quê? O fim da globalização. Então, a ideia de mercados globais,
de países produzindo para atender todo mundo, esqueça. Todo mundo vai voltar para a sua economia regional, atender o seu mercado interno. Essa vai ser a preocupação, mercado interno. E também retorno à defesa da questão nacional. Não estou falando do presidente de plantão defendendo a questão nacional, não. Diz que é patriota e vende tudo que tem no país. Isso não tem absolutamente nada de patriotismo, esse entreguismo puro. A educação que nós experimentaremos, na minha visão, será uma educação híbrida, que ora nós teremos a possibilidade de nos encontrarmos presencialmente, fisicamente, e atenderemos em outro momento as questões eminentemente virtuais. Então, as ferramentas de tecnologia, no meu ponto de vista, elas serão, assim, a bola da vez no período pós-pandemia, mesmo porque nós ainda não sabemos quando poderemos voltar a essa presença física. Os meios nesse aspecto eles serão mais importantes ou tão importantes quanto o conteúdo a ser ali difundido. Nós teremos também, dentro desse novo cenário terrível, a ideia de uma ditadura digital mundial. Nós teremos, nessa ditadura mundial, digital mundial, uma vacina com sistema de controle e rastreamento. O sistema de controle e rastreamento já existe em alguns países, mas a vacina será exatamente o meio pelo qual a população mundial passará a ser controlada. Como funciona? Por exemplo, a China, em 2014, ela criou um sistema de crédito social. E agora, até o final de 2020, cada chinês terá recebido a sua cota ali de crédito, que, na verdade, ela é um perfil dinâmico, que está elaborado por uso extensivo de inteligência artificial, e junto com ela vem um monitoramento de onde você está, com quem você esteve, e também pode medir a sua temperatura. Onde quer que você vá, isso já é possível. O que, é claro, implica uma vigilância 24 horas por dia, e que ela vem complementada com pássaros robô que ficam sobrevoando e verificando o que está acontecendo. Para você ter acesso, então, a esse pacote aí, se você falar mal do governo, você perde ponto. Se você separar o lixo orgânico do não orgânico, você ganha ponto. Então, é uma forma de você controlar tudo aquilo que você fizer que é positivo, você é pontuado e ganha. Não comer, por exemplo, no metrô, então ganha ponto. Comeu, perde. E quem é que denuncia tudo isso? O seu vizinho. Olha, Bertolt Brecht tem um poema gigantesco e brilhante sobre isso. Me lembrei agora, eu poderia ter trazido se tivesse lembrado antes, né? Que o vizinho acaba vigiando você mesmo, né? Então, todo mundo com o celular na mão, fazendo a vigilância do vizinho. Os Estados Unidos, Inglaterra, França, Alemanha, Canadá, Rússia, Índia e tal, estão nessa mesma direção de formalizar essa estrutura de controle. A Alemanha, por exemplo, está aperfeiçoando o seu crédito universal, o SCUFA, exatamente para atender a algo muito parecido. Para vocês terem uma ideia, na Coreia, esse sistema de controle, eles são, por isso que o vírus acaba não se desenvolvendo com a velocidade de outros países, cuja vigilância é quase zero, como o Brasil. Pelo celular, é possível saber com quem você esteve, onde, porque se você aparentar a estar doente, eles já sabem pelo banco de dados, então pelo Big Data, com qual dono de celular você esteve próximo, e aí eles vão naquela pessoa para exatamente examinar e separar para que não haja essa proliferação, portanto, da doença. É controle, mas é também outras formas de controle aí que esse implica a ausência total de liberdade. E aí,
encaminhando para o final dessa exposição inicial, a questão da vacinação obrigatória, ela é o sonho de nada mais, nada menos que Bill Gates, que vem trabalhando de forma conjunta com a Organização Mundial de Saúde, o Fórum Econômico Mundial e com a Big Pharma, exatamente a poderosa rede que vai fazer essa distribuição. Ele quer, o Bill Gates, que bilhões de doses sejam aplicadas obrigatoriamente por todo o sul global. E isso pode ser um disfarce para qualquer um que receba um implante digital. Nas palavras dele, abre aspas, o objetivo final que teremos que alcançar são certificados de que a pessoa se recuperou, de que ela foi vacinada, porque não queremos gente se movimentando pelo mundo, porque há países onde a doença não está sob controle, infelizmente. Não queremos bloquear completamente a capacidade das pessoas de viajar para esses países, voltar e circular livremente. Fecha aspas. E ele arremata, abre aspas. Então, ao final, teremos essa prova de imunidade digital que irá facilitar a reabertura global. Então, o mundo será reaberto para aquelas pessoas que estiverem vacinadas, que elas serão monitoradas, onde estão, com quem estão, e talvez pelos pássaros robôs, fazendo o quê? Então, você terá o controle global das pessoas. O grande irmão está observando você. O que teremos em comum? Eu e esse povo todo. Desemprego, fome, exclusão, miséria. E aí o filósofo pergunta, novo normal para quem? Será esse o mundo que nos espera? Arthur, é contigo. Bons questionamentos, Valmir. Alguns comentários aqui, né? Jacinta, ela falou assim a respeito da violência doméstica, né? Ela falou que gostou da visão, né, a respeito da violência doméstica nessa pandemia. Também houve uma pergunta de Renata Leite. Opa, Renata, minha orientanda da especialização, grande Renata. Ela fez uma pergunta também muito boa, que é o seguinte, professor, ainda em relação à educação, não seria o caso de que a população esteja passando por uma mudança subjetiva forçada? Talvez o não contato físico possa estar mostrando que a escola é necessária. Bom, na verdade, né, Valmir, esse já era um projeto que o governo atual já queria com esse tal de homeschool, né? E eu acho que é muito provocador essa pergunta, né? Porque muitas das coisas, como foi dito numa reunião aí, né, ministerial, que as coisas estavam sendo passadas de uma forma silenciosa, né? E aí eu faço a pergunta de Renata para você. Obrigado pela pergunta, Renata, e pelo comentário sobre a questão do feminismo. Qual é o nome da pessoa que fez o feminicídio? Jacinta Guiar. Obrigado, Jacinta. As leituras que eu tenho feito sobre essa questão me levam a um resultado que eu fico assustado, né? Assim, a gente é carente de afeto, porque nós somos ensinados, nós aprendemos que a afetividade ela é importante, né? Quem que não sente falta de um abraço, né? Quem que não sente falta? Então, a escola é o espaço de difusão do conhecimento, mas ele também é o espaço do encontro, é o espaço do afeto. Eu me lembro muito bem, essa turma da especialização aí, a oportunidade de se encontrar aos sábados nas aulas, tomar o café e etc. E tal, aquela roda de conversa tão bacana, tão assim, envolvente, e como não sentir falta disso? Mas as coisas que eu tenho lido, percebido e concluído, e que eu digo que me assusta,
é que a médio prazo nós não teremos mais universidade física, presencial. Nós não teremos, assim, por quê? Esses treinamentos todos e o fortalecimento dessas redes, eles acabaram levando a gente a fortalecer o ensino, até a educação básica, como espaço de aprendizagem de determinados conteúdos, mas também o espaço de aprender a usar as ferramentas de tecnologia. Então, isso será... Exato. Não por acaso, há colégios que têm, desde do segundo ano primário até o nono ano, cursos de computação no próprio currículo da escola. Né? Da escola. Das ferramentas. Então, eu vejo assim, haverá por conta de toda essa situação, uma ênfase maior nessas tecnologias e a médio e a longo prazo a ideia da universidade física ela será desnecessária por conta dessas questões. O mundo do trabalho, então veja bem, se o mundo caminha para essa questão do home office e tudo mais, aquelas pessoas que não tiverem o domínio da tecnologia estarão com a sua capacidade empregatícia sob ameaça. Professores que não saíram da época do Orkut, né? eles terão dificuldades para sobreviver. Eles terão ferramentas. Então, assim, por isso eu quero aquela minha vida do Orkut de volta. Não tem volta mais. Porque a geração que está entrando na universidade é uma geração conectada. Exato. E assim, para você ter a universidade, a UEPB, ela tem a editora e tinha uma gráfica. A gráfica não tem mais impressão do livro físico. Então, agora são e-books. Então, agora, a pessoa que não tem acesso à internet, não tem o computador, ela está com um acesso limitado. Então, aí, no pacote de um Bolsa Família, deve ter também o Bolsa de acesso a dados. Sabe? Tudo isso vai fazer parte do quê? Desse Big Data. Então, dessa ideia, dessa inclusão, ela não é só de comida. Vai parte do pacote também a de dados móveis para aquela família para poder navegar por conta do acesso à educação. Então, isso tudo é o que eu estou assim, verificando nessa ideia de uma educação híbrida no começo e depois ela vai se distanciando cada vez mais. Talvez fisicamente virá a formatura. Né? Não sei, mas assim, um cenário que me assusta a pensar nessa direção aí, essa vida pós-pandemia, para mim, ela está se tornando assustadora por conta dessas questões todas que eu trago para a gente refletir. Essa questão da interatividade, né, com o mundo tecnológico, a questão da educação e, de modo geral, as relações humanas, elas estão indo usando e abusando da tecnologia. No sentido de que a gente vê hoje até reunião de condomínio, né, via aplicativos, né, partidas de futebol, digamos assim. Né? Então, a gente vê que é uma radicalização e algo quase forçoso, né, que nos coloca e nos joga nesse emaranhado tecnológico. Por falar nesse emaranhado tecnológico, Valmir, eu tive um pequeno atraso com que esse vídeo subisse ao ar. Então, a sua fala, ela perdeu somente 2 minutos inicial. Gente, tranquilo. Mas tranquilo. Aí eu não quis lhe interromper, porque você já estava falando e ia quebrar seu raciocínio. Né? Não, sem problema. Peço desculpas, mas consegui, né, consegui entrar e acessar aqui, né, e colocar para que os nossos telespectadores, digamos assim, tivessem acesso, né, a essa nossa discussão. Edson também falou o seguinte: qual a relação do conceito de eterno retorno descrito por Nietzsche
que trata da ausência de vida presente nas rotinas das pessoas com a pandemia. Eu vou repetir. Qual a relação do conceito de eterno retorno, descrito por Nietzsche, que trata da ausência de vida presente nas rotinas das pessoas com a pandemia? Quem fez a pergunta foi Edson Cabral, que é nosso aluno da UEPB, né? Já emenda na resposta aí. Vai responder. Veja, eu acredito que essa questão do conceito de eterno retorno não é uma situação que extrapola a situação de pandemia, né? E de modo geral, a gente pode pensar essa questão do eterno retorno, né? Enquanto normalidade, né? Em qual sentido? É normal, né? Na minha concepção, normal é apenas uma ficção, porque aquilo que nos dizem que é normal, nem sempre é o normal. Olha, o normal é histórico. Por determinado tempo, era normal com que se tivesse determinado costume ao invés de outro. E a gente vê que esse conceito de normalidade muda, né? Por isso que quando a gente se pergunta, né, quando a gente nos questiona a respeito desse novo normal, a gente pergunta normal para quem? Porque o que era aquele normal, né? Porque a gente via que existia uma elite dominante, né, que estabelecia essa normalidade econômica, que estabeleceu essa normalidade política, né? E agora essa elite ela pretende se manter no poder, né, em todas as suas estruturas e traz a definição de novo normal. Ora, a gente pode dizer que o novo normal é quando não há mais pobreza, quando não houver mais desigualdade, quando não houver mais injustiça, aí sim é o novo normal. Mas enquanto isso, a gente tem que fissurar, rachar, né, esse conceito de normalidade. Por quê? Existe uma elite que impõe esse novo normal. Né? A gente vê, por exemplo, né, essa imposição da abertura do comércio, essa imposição da abertura, digamos assim, de shoppings, de centros comerciais, né? E a gente prestando atenção no nosso consumo, né? E muitas vezes desconsiderando que aquelas pessoas que estão ali naqueles espaços, trabalhadores, estão sujeitas e são as primeiras pessoas a se contaminarem com esse vírus, né? Com o coronavírus. Então, esse novo normal é um normal que foi imposto de uma forma arbitrária por essa elite econômica, digamos assim, né? Então, essa normalidade, ela serve para a manutenção dessas estruturas de poder, para a manutenção da violência. E aí, por exemplo, a gente percebeu nessa situação de pandemia que nós estamos ainda, nós não saímos, e nem tão cedo vamos sair, né? Eu acho que essa situação de pandemia nos mostrou, de alguma forma, algumas, algumas, algumas posições que a gente pode refletir sobre. Vejamos, muitas pessoas que estavam silenciosas, né, tiveram que se manifestar. E aí eu trago, por exemplo, um famoso filósofo, Sem som.
Arthur está sem som. Opa, tá sem som? Melhorou agora? Agora sim. Eu falei esse tempo todinho. Tava no mudo. Pronto. Eu estava discutindo. Deu para pegar o conceito de normalidade que você falou? Esse sim. Essa parte sim. Foi da parte de Agamben, foi para cá? Essa parte aí que você precisa retomar. Ah, tá, ok. Obrigado, Valmir. Obrigado, pessoal, que me avisou. Voltou o sono, voltou? Ok. Então, Voltou. veja, Agamben, ele trata o Estado como aquele que sufoca, né, o indivíduo, as liberdades individuais. Né? Então, ele tem essa perspectiva crítica com relação ao Estado. Né? E o que foi que aconteceu foi que, numa situação em que o governo precisava, e aí eu trato a situação do governo da Itália, né? Precisava estabelecer uma política rígida de controle social, né? Ele critica justamente essa postura do governo italiano, que seria para salvar vidas. Ele critica porque extrapola a questão da liberdade individual. Né? E aí alguns chegaram até a comparar, né? Eu não vou dizer, eu acho que merece ser melhor definido, né? Chamaram a Gambia do Bolsonaro italiano. Né? Mas aí se preocupar, onde é que estavam, por exemplo? Onde é que nós as nossas onde é que nós filósofos estávamos, né? A Gambia ele estava com a preocupação na manutenção da sua teoria, né, do seu sistema filosófico. Mas a gente está diante de uma situação de que a realidade concreta ela nos coloca numa obrigação com o nosso contexto que nos aparece. Né? Então a gente tem a obrigação, né, de responder a nossa existência, né, os problemas existenciais com que não nos aparece, concreto de modo geral. Né? Então, a gente vê, por exemplo, né, com relação à economia, foi né, estipulado, né, esse valor de R$ 600, que é um valor mínimo, né? Foi estimulado um valor de R$ 600 para esse auxílio emergencial para as pessoas que estavam desempregadas, né? Esse nos colocou numa posição interessante. Mesmo sem perceber, houve dinheiro para todos que procuraram. Claro que apareceu uma novidade aí, que eram os invisíveis, né? Quem eram os invisíveis? Os invisíveis, eles é uma definição, né, para aqueles que sempre foram excluídos e que continuam excluídos e que vão permanecer excluídos. Né? Os invisíveis, eles sempre tiveram. E aí apareceram, né, esse termo aí, invisíveis, né, que houve uma possibilidade de uma renda mínima, né, para a população. Então, esse auxílio emergencial, mesmo um valor ínfimo, né, um valor muito baixo diante dos gastos que se tem, né, por exemplo, a cesta básica é um valor alto, né, a cesta básica no Brasil. Né? Então, esse auxílio emergencial possibilitou a gente pensar de que é possível uma renda para todos e que o Estado fosse responsável pela manutenção de renda, né, dos mais vulneráveis. Né? Por outro lado, né, a gente percebe, como você bem disse, essa questão da vigilância. Né? Não existe, né, uma prioridade completa com relação ao uso das redes sociais. Né? A gente sempre está sendo vigiado, a gente sempre pode estar sendo controlado, né? E sempre estão nos colocando para essa situação de exposição, né? Onde é exigido essa nova organização, e aí tanto da educação quanto de interações humanas de modo geral. Antes de começar essa live, né, eu fui ao mercado e
eu consegui resolver, desde de entrar ao momento do caixa, né, eu consegui estar ali sem ter nenhum contato com o funcionário. O caixa não é mais funcionário, é máquina. Né? Então, a gente vive na sociedade que ela impõe, né, em que impera cada vez mais a individualidade. Né? Melhor dizendo, a individualidade não, o individualismo. Então, por isso, né, que a gente deve entender, por exemplo, a educação dentro desse sistema, né, em que, até o dia 31 de dezembro desse ano, o MEC baixou uma portaria que todas as pessoas, né, todo o calendário deve ser dado continuidade no formato remoto. Ora, se a gente percebe que existem pessoas que não têm o mínimo, né, e aí eu digo, por exemplo, né, tem cidades que não têm internet, ou ela funciona de uma qualidade muito baixa, ou tem pessoas que não têm equipamento. Como é que se impõe isso? Né? Claro que aparece, por exemplo, algumas instituições, né, e aí que oferecem a possibilidade de um auxílio, né, para com que o aluno tenha um equipamento, né, para com que o aluno tenha uma condição mínima de acesso a essas plataformas virtuais, né, e a gente está nessa situação que nos força a essa individualização, né? Imaginemos, por exemplo, que é interessante a educação básica, né? E aí eu trago o ensino fundamental 1, né? Em que a interação ela é importantíssima para o desenvolvimento da criança. A criança ela se desenvolve com os outros. E isso está sendo negado às crianças, né? Então, esse novo, ele surge nesse momento de reestruturação, né? Esse momento de que aparecem, se impõem, né, outras possibilidades, e essas possibilidades, né? E por isso, reflexão, né? O Valmir trouxe muito bem a questão da normalidade, da vigilância, do controle, né? Porque isso é uma forma de manutenção da estrutura desse poder, né, dominante. Então, eu acredito, Valmir, que não há o novo. Né? Não há o novo. Né? O que há é essa manutenção, né, do velho poder. A manutenção do poder daqueles que já estavam no poder, né? Do controle, do domínio. Porque nós, enquanto profissionais, né, que estamos envolvidos na educação, da educação, né, a gente percebe de que essas plataformas, elas que nos aparecem, né, e aí, por exemplo, aparecem plataformas que são novas, digamos assim, né, e cada vez mais vão aparecendo plataformas novas. Do que vão servir essas plataformas se tem lugares que nem internet tem? Né? E aí o professor, por exemplo, né, nós é muito bom porque nós temos o feedback dos nossos alunos, né, esse contato pessoal, né, isso vai acontecer de nova forma, né? Porque, por exemplo, quando a gente está dando uma aula, a gente sente, né, aquela aula, a gente sabe, né, onde nós podemos trabalhar melhor, qual parte precisa ser mais detalhada, né? E isso não vai acontecer nessa modalidade, né? E parece que essa modalidade, ela exclui, né? E aí eu trago, por exemplo, professores, um amigo meu, né? Eu trabalhei antes da pandemia, eu estava na escola, né? Na educação básica. E aí eu percebia que tinha professores que ligavam para mim e diziam assim, Arthur, o que é que eu faço? Estou querendo que eu faça uma aula virtual, uma videoaula, né?
E aí, esse professor, ele tinha que trabalhar. Agora, não era somente da sua aula. Nós, enquanto professores, nós planejamos e damos a nossa aula, né? Agora não. Agora você tem que planejar a aula, fazer o script do que vai falar, gravar, editar o vídeo. O professor vai trabalhar muito mais do que trabalhava antes. Porque o professor agora vai ser editor de vídeo, né? Tem que cortar aquelas partes que ficaram que não ficaram legais, né? Ou seja, além de você estar com recursos novos, você vai ter que trabalhar muito mais dentro de uma estrutura em que quem lucra é o dono daquele estabelecimento, é o proprietário daquela instituição escolar, né? Esse amigo, né, que ligou, né, ele tinha 16 anos de escola. Todo o trabalho dele, quem lucrava era o dono, né? E agora o dono fez uma live, viu? O dono fez uma live que dizia o seguinte: torne as suas aulas mais dinâmicas, as suas aulas virtuais. Ora, né? Parece que a reclamação era que o professor deveria ser um animador de plateia agora, né? E que não é bem assim. Aí o professor disse: eu não vou trabalhar mais, porque eu já estou fazendo demais, gastando da minha energia, gastando da minha internet para você receber o trabalho, né? O salário, a bonificação do meu trabalho, né? Então, há uma questão de reinvenção e a gente tem que estar atentos a esses sinais, porque o governo já vinha dando indícios, por exemplo, desse homeschool, né? Que é um absurdo, né? Você pode ter conhecimento, mas do que adianta você ter todo o conhecimento segmentar, se lhe falta o principal, que é dar bom dia para o seu vizinho, né? Tem gente que é altamente escolarizada, mas não consegue respeitar o próximo, que é o principal, né? Então, esse empurrão para a individualidade, né? A gente deve estar atentos, né, com esses mecanismos dentro da educação. Tomi, você queria dar alguma palavra? Sim, eu queria retomar algumas ideias que, com a sua fala, acabaram aparecendo aí novas ideias para a gente retomar essa discussão aí. Primeiro... Valmir, eu posso trazer algumas perguntas de uns colegas aqui, que falaram aqui? Claro. Pronto. Aí eles disseram assim, Renata disse assustador, né? Tudo isso que a gente estava falando, né? A gente também está assustado. Exato, é assustador. Selma disse que haverá também uma grande exclusão digital, né? Edson Cabral disse, Renata continuou dizendo, Valmir profetizou quando disse que não há inclusão social. Perfeito, né? E aí Jacinta também disse que todo esse acesso à tecnologia, as pessoas vão ficando cada vez mais distanciadas e solitárias, infelizmente, né? E aí Selma continua, né, que é uma sociedade doente, né, com depressão, com déficit de atenção, hiperatividade, transtorno de personalidade, né, limítrofe e síndrome de Burnet, né? Sociedade do cansaço, né? Então, as pessoas estão aqui dizendo, né, de que as crianças precisam do contato humano, né? E que isso é importante. Não adianta você aprender matemática, geografia, né? Se lhe falta o principal, que é esse contato, né, Valmir? Esse desenvolvimento em conjunto, né? Agradeço essas contribuições todas aí.
que permite que a gente retome essas questões, especialmente quando se trata das novas doenças, né? Aliás, são novos ramos da medicina para tratar. Psicólogos e psiquiatras que nunca foram tão valorizados quanto em tempos de pandemia e pós-pandemia, né? O isolamento. Exato. Trazer a doença. O que você está sofrendo? Eu sofro de solidão. São as novas doenças, né, na verdade. E tem um filósofo coreano, o Yuhan, que escreveu o livro Sociedade do Cansaço, que é um material que a gente precisa depois, em outro momento, fazer um bate-papo só sobre essa obra que sinaliza e aponta que esse conjunto de novas atribuições contemporâneas de nos manter o tempo todo conectado com tudo ao mesmo tempo e tal, gera essa ideia da sociedade do cansaço. Eu estou num grupo de WhatsApp da universidade, que é o da oficina pedagógica, para formação, para trabalho remoto, etc. e tal. Bom, uma das coisas aí que a gente tem que retomar a Marx, a questão do sobretrabalho ou da mais-valia, né? Sim, sim. Que você tem as instituições e as estruturas, elas estão colocando cada vez mais atribuições que antes eram de outras pessoas nas costas do professor, né? Então você tinha antes que fazer determinadas, que você preparava a aula e dava aula. Aí vem o diário de classe que você preenche, depois você preenche o diário de classe e o diário eletrônico. Então, alguém da secretaria que fazia essa parte do diário eletrônico, agora passou para o professor, né? Aí você entra num grupo de WhatsApp, se for de alunos, eles mandam mensagem o dia inteiro. E se você ficar o dia inteiro vendo cada vez que chega uma mensagem, você não faz outra coisa. Eu fiquei um dia sem abrir o grupo de WhatsApp desse... No dia seguinte, tinha 683 mensagens no dia. Então, você não faz outra coisa. Então, nós podemos trabalhar, nós somos hoje, nós somos ciborgues. Exato. A gente acorda, a primeira coisa que a gente vai fazer, antes de ir ao banheiro, a gente procura o celular, liga, porque enquanto a gente faz outras coisas, a gente pega o celular e vê quem mandou. Então, desde a conexão, parece que você levanta e vai para a tomada, né, para o dia começar, e aí vem tudo. Então, o que nós estamos fazendo? Tudo ao mesmo tempo, como ciborgues, nós estamos nos cansando. Então, essa sociedade do cansaço, ela é a síntese de um universo de atribuições e de tarefas que nós mantemos o tempo todo, né, que pode ser no ambiente de trabalho, mas fora do trabalho nós continuamos conectados. Né? Então, a gente nunca descansa. Então, uma das coisas que a gente precisa fazer, olha, a gente vai dar aula remota, aula virtual, etc. e tal, nós temos uma jornada, nós temos um tempo. Inclusive, nós precisamos de tempo para nós, para não adoecer. Essas doenças novas, que estão esse excesso, então, da presença no mundo virtual e da ausência no mundo real. Né? Então, essas novas doenças, elas são gritantes desse universo virtual que está chegando. Então, além dessa questão é preciso retomar aquela ideia do normal passado e do normal presente. Hoje nós temos 64% das mortes, assassinatos no Brasil são de negros. Verdade. Mas não pode ser aceito como normal. Em hipótese alguma, jamais. Né? Então, o novo normal, ele parece muito mais a ideia do mais do mesmo sobre novas bases. Ele é mais do mesmo sobre novas orientações. Nós temos uma sociedade que ela cobra o imposto, por exemplo, do assalariado. Mas o rico, ele só nega os impostos. E aí, quem é que mantém tudo isso funcionando? Pobres, classe média, que carrega o país nas costas. E o que é que o bandido
dos patrões que sonegam fazem. Eles esperam o fiadaputado ser eleito para ir lá e propor a redução da dívida dele. É só pegar quem são os devedores, Rede Globo e etc, etc, etc. Eles não pagam imposto, mas eles embutem o imposto nos produtos, nós pagamos. Ele recolhe o imposto, né, porque está embutido na mercadoria, mas não deposita o imposto. Então, ele recebe no produto, no imposto, que está embutido na mercadoria, mas ele só nega, né? E nós é que pagamos por tudo isso. E aí, quando alguém diz, olha, nós vamos fazer uma lei para taxar as grandes fortunas, pronto. Aí a elite grita, tem todos os seus canais midiáticos, tem os seus representantes lá, que são os senadores e os adaptados, que estão todos eleitos lá, que não é bem isso, que não é aquilo, aquilo outro tal, e tem os pobres que não entendem absolutamente nada, é capaz de dizer assim, coitado do meu patrão, né? Se ele tiver que pagar imposto, como é que eu vou pagar meu salário, né? Então, aí, assim, fica um tanto quanto difícil pensar nesse novo normal, se ele não é, na verdade, o mais do mesmo. E aí, eu não sei se foi nesse sentido, da ideia do eterno retorno, que pode, dependendo da leitura que a gente faz, mas não é isso que Nietzsche quis dizer, mas eu estou pensando no retorno, é que no pós-pandemia nós estamos retornando àquelas velhas coisas com novas bases, mas por meio de controle midiático, por meio da exclusão digital, que aí eu volto àquela questão, a inclusão digital ela virá por meio de pacotes de dados que virá parte de programas sociais, né? As universidades terão que fazer isso. Se ela quiser ter alunos, as universidades públicas, elas terão que fazer aí a inclusão digital dos seus alunos. Pega a experiência da UEPB. Quais são os alunos, assim, o segmento social majoritário que frequenta os cursos de licenciatura, em geral? Então, essas pessoas, elas já deverão, no próprio formulário de matrícula no curso, tem que ter lá a pergunta, né? Se a pessoa tem a internet, sem tudo, precisa mapear na matrícula. Na matrícula, é claro que antes a gente não tinha dimensão disso, mas o formulário de matrícula nas coordenações precisarão constar disso agora. Se a pessoa tem acesso à internet, se não tem, porque ela consegue mapear, então, com esses dados todos, o tipo de oferta estratégica que ela poderá fazer em situações adversas, né? Então, precisará constar disso. E a exclusão digital, ela não é só exclusão digital. A exclusão maior, ela é social, ela é econômica. A exclusão ela é consequência de tudo isso, né? Ter um salário mínimo aí de R$1.000 é uma afronta. Aí, quando os partidos de esquerda propuseram que a ajuda de custo que está sendo posta agora, que o governo Bolsonaro apresentou de R$200, que a oposição apresentou a proposta para R$1.000 durante um ano, né? Aí chegou-se, né? O próprio Congresso iria votar mesmo, ela em 500 chegou ao seu acordo e ficou em 600 para 3 meses. Mas 3 meses não resolve absolutamente nada. Precisa imprimir dinheiro novo, precisa distribuir para poder manter essas pessoas vivas, para que no pós-pandemia essas pessoas possam retomar. Mas com um governo insano, como nós temos aí, que reivindica para ele a liberdade de expressão, para afrontar todo mundo, e quando alguém diz algo, diz que ele não pode dizer, porque para o outro não tem liberdade de expressão. Só tem para os fascistas, né? Então, aí, isso é comum, mas é inaceitável como parte de uma normalidade. Em hipótese alguma, jamais. Selma disse assim: muitas mães já estão desesperadas com as crianças em casa. É verdade, né? Porque elas estão tendo que compartilhar, né, alguns atributos, porque a seleção do conteúdo, ainda quem faz é a escola, a instituição escolar. Mas elas estão tendo que acompanhar, né,
o aluno, o seu filho, de uma forma mais de perto. Então, isso está causando, de alguma forma, estranheza, né? Está causando muita... anormalidade diante desse normal, né? É que o menu Ser Mãe não constava aquele item ensinar em casa, porque isso era uma atribuição da escola, que, infelizmente, ela foi tão desfigurada nas últimas décadas, que a escola ela virou espaço de tudo, né? Então, a escola, ela cuida não só de ensinar, da parte das tarefas, questões emocionais, a questão do carinho e tudo mais. Os pais estão trabalhando, passam uma hora ou outra para pegar, ou o transporte entrega em casa, às vezes, dependendo da classe social que a pessoa é, para a empregada cuidar, até que os pais chegam, não sei lá que horas, ou etc. E tal. Fora aqueles casos em que eles acabam se encontrando de manhã ou no fim de semana. O resto é trabalho fora e muitos são filhos de empregada, na verdade, né? E nesse meio, a mãe que está agora fazendo trabalho remoto em casa, tem ali uma criança cheia de energia para gastar, às vezes está num apartamento e a criança quer ir brincar e tal, e ela tem que trabalhar e tal. Então, ela está cuidando de 1, 2 ou 3 e tal. E o professor de 30, 40, né? Então, é um pouco ver, é bom também passar por isso, para valorizar um pouco mais a atividade e a ação dos professores, né? Que não faz nada, deixa lá, vai lá, um, dois ou três, vai dar aula para 40, etc e tal. Mas ela é uma situação atípica, né? A criança não é culpada por isso, os pais não são culpados por isso, e os professores não são culpados por isso. Exato. Então, é uma situação que nós estamos vivendo e convivendo, né? Então, aquela ideia de termos que ficar em casa, ele deveria ser, então, comum e normal, mas nem todo mundo aceita que isso é uma necessidade. Acha que a vida dela, que ela tinha, ela não pode parar, então ele sai contaminando, né, e sai se contaminando e volta para casa contaminando. Então, essas pessoas, elas fogem um pouco dessa ideia de encarar como normal essa situação de normalidade, né? O ficar em casa em situação extrema de pandemia como nós estamos passando. Valmir, aquela pergunta, esse ano foi perdido? Boa pergunta. Tudo que a gente faz, mesmo fazendo, pode ser tudo perdido, dependendo do que a gente vai utilizar. No melhor dos anos, dependendo do olhar, pode considerar perdido. Eu não consideraria, por enquanto, perdido, mas eu considero gravemente ferido. Nós não poderemos, esse ano, voltar a nenhuma atividade presencial, sob pena de nos tornarmos foco de contaminação, proliferação e portadores da morte. Agora, como nós retomaremos as atividades virtuais é que a questão da discussão. Então, se nós conseguirmos fazer alguma coisa virtualmente, nós vamos diminuir o tamanho da ferida. Mas mesmo que a gente virtualmente consiga fazer muita coisa boa, nós teremos uma ferida enorme, que é uma ferida afetiva, emocional. Verdade. Distante. Não há remédio que cure. Então, de certa maneira, o ano pode não estar perdido, mas está muito comprometido. Muito comprometido. E aí, a gente estava, nessa nossa live, né, nós estamos discutindo, por exemplo, novo normal, né, vida após pandemia. E aí eu vou trazer uma outra provocação para você, que é o fato de ontem, né, o sinistro da educação foi demitido. E aí há uma conversa de que talvez nem o ministro da educação haja mais. Então aí eu pergunto, haverá
Ministério, haverá... Qual a expectativa com relação ao Ministério da Educação? Né? Haverá esse ministério? O que é que você acha? O que vem é o pior ainda, porque atualmente a gente consegue ver que quando sai um, o que vem atrás é pior do que o outro. Qual a expectativa? A expectativa, como eu já disse, né, ela não é boa, né? Como filósofo, eu olho assim. O cenário é de terra arrasada. Então, existem 3 possibilidades aí. Uma delas, que o sucessor daquele coisa, né, ele é contra o ensino público. É um olavista contra o ensino público. Então, esse seria uma ideia. A outra ideia é que o presidente da CAPES, que é lá da Universidade Mackenzie, que é um criacionista, Contradição, não? Paraibano, inclusive, paraibano, do Maranhão, mas teve sua carreira toda na UFCG. Na UFCG. A outra possibilidade é que haja uma fusão de ministérios com ciência e tecnologia, e quem vai pilotar é aquele astronauta que teve todo o investimento brasileiro para ele ir para o espaço estudar, e depois ele pediu demissão e achou que ia ganhar muito dinheiro dando palestra, e foi salvo pelo coiso para um ministério que a gente nem ouve falar absolutamente nada da área, nada, absolutamente nada. Né? Mas eu não acredito, eu acho que tudo isso aí são formas dele despistar, né, quem ele de fato vai colocar. Então ele joga esses ossos aí, enquanto o pessoal fica mordendo esses ossos, ele está, por outro lado, lá, arrumando alguém do centrão que vai ocupar o ministério. Se é uma coisa que ele não deve, não irá fazer no mundo próximo agora, é diminuir ministérios, diminuir a possibilidade da oferta robusta de cargos para o apetite sempre gigantesco dos partidos do Centrão, para poder ter na sua base um apoio gigantesco para não sofrer o impeachment. Então, então, por um lado, você tem o Rodrigo Maia, está lá com mais de 30 pedidos de impeachment, mas não coloca nenhum. Mas, ao mesmo tempo, olha, dá os cargos aí e tal, senão eu solto o impeachment. Tem um cachorro aqui louco para soltar, né? Enquanto isso, esse cenário, então, do Ministério da Educação, não vem nada de bom por aí. Aliás, nesse governo, esperar algo de bom desses governos é não ter a ideia do que esse governo é. Ele não é o Fernando Haddad. Então, não esperem dele algo bom. Porque não tem coisa boa ali. Esperar algo bom é um contrassenso. Então, não cria expectativa. Né? Aí os militares estão falando agora que é preciso um Ministério dos Notáveis. Qual é o notável que vai colocar o seu currículo uma como essa? Como? Não tem cenário bom dali. O melhor cenário é ou o Supremo cria as condições para poder tirá-lo do cargo, ou a Câmara e o Senado façam o impeachment. O melhor cenário seria um afastamento pelo STF, que criaria as condições para ter ou o vice assumir, ou uma nova eleição, se o TSE caçar a chapa. A princípio, quando tudo começou, quando esse governo começou, dizia assim, não, né, bora, é só um ataque à filosofia, à antropologia. Recentemente disseram, o que caiu, né, que não queria pagar com o dinheiro dele antropólogo, sociólogo e filósofo. Né? Aí pensam que é somente isso. Não, é um questionamento a todo conhecimento, não vou dizer racional, mas todo conhecimento que possa ser justificado. Né? Por exemplo, a medicina, né? A medicina que os médicos que estavam trabalhando com essa questão, né, de medicamentos, a gente não vai, né, tratar de medicamentos, mas você também não vai usar um medicamento que você não sabe que aquilo vai fazer bem a você, pode até fazer mal, né? E as pessoas se entupindo, né? Você via notícias, né, de pessoas das farmácias que não tinham esse medicamento,
E não tinha nenhuma comprovação de que essa cloroquina ou qualquer outra medicação pudesse fazer efeito, né? E esse negacionismo do conhecimento, né? Então, começou por isso, né? Negacionismo do conhecimento da medicina, negacionismo da Constituição, né? Porque você vê o procurador colocar, e a gente está numa situação de pandemia, né? Isso tudo acontecendo no momento de pandemia. O procurador colocar que as forças militares se constituem como o poder moderador, nem a monarquia brasileira, nem na isso, né? O imperador se colocava assim. Então, a gente vê que a gente vê um completo negacionismo de todo e qualquer conhecimento. Né? Há um agravamento nisso tudo, Arthur, que é o seguinte, e internautas que nos acompanham, a República Brasileira, diferente dos outros países, a República Brasileira é uma criação do Exército. Então, o Exército deu o golpe no imperador e criou a República. E o Exército deu à República a cara que ele queria que a República tivesse. Então, que é cria dos militares. Né? E assim, eles se sentem os donos dessa República. Né? E aí, assim, um militar usa da força para dizer que defende a democracia, desde que o outro não possa falar. Eles podem, mas o outro não pode falar, mas não defendendo a democracia. Então, é assim, é um contrassenso atrás do outro. E aí vem o tenente Bolsonaro, que ele nunca foi capitão, né? Ele ganhou a patente de capitão, mas nunca foi capitão, ele é tenente. O tenente Bolsonaro acabou de dizer na posse do ministro da Comunicação, e daqui a pouco eu queria dizer para vocês um outro ingrediente que está na posse do ministro das Comunicações. Então, na cerimônia, ele disse que o correto é as instituições seguirem o que o povo diz, e não o povo seguir o que as instituições dizem. Vejam o nível. Então, a população está dizendo, fora Bolsonaro. Então, atenda a população, faz favor. Não, aí não serve, sabe? Então, são essas leis. Isso me lembra o que tá em jogo nesse cenário pós-pandemia e de mundo virtual e etc e tal, é a questão da tecnologia 5G. A 5G vai fazer o controle. E por que foi criado o Ministério da Comunicação? Há uma disputa de mercado entre a 5G chinesa e a 5G estadunidense. Bom, na disputa aí, o tenente Bolsonaro já disse que não vai aceitar negociações com a empresa de 5G da China, mas aceita dos americanos. A tecnologia 5G, ela já vem com tudo isso de monitoramento e etc. para saber que os Estados Unidos terá o controle sobre tudo que nós fazemos aqui, agora de forma mais ampla, quando a 5G vier. Mas por que o Ministério? Porque os contratos, protocolos, etc. e tal, não são feitos com secretarias. E aí você tem que ter ministério que tem estrutura representativa legal para poder fazer as negociações dessa natureza. Daí a criação do Ministério e incorporar a estrutura da Secretaria. Então, a disputa aí, junto com o Ministério, é quem será a fornecedora da tecnologia 5G, que é a tecnologia do futuro próximo, pós-pandemia. O Pentágono, quem vai monitorar tudo isso. Opa! Deu uma cortada, mas eu acho que nós pegamos o fim. Então, vamos lá. Renata fez 2 perguntas aqui. Valmir, com as novas atribuições ao professor, podemos dizer que agora o professor trabalha? E aí ela falou assim, ainda na minha pergunta, no
sentido citou o professor. Que naquele exemplo que eu falei do professor que tinha que editar vídeo, que trabalhava mais, né? Que tinha que fazer gravação. Acho que foi nesse sentido. Também houve uma outra fala que foi de Jacinta, que disse assim: só o que me consola nessa pandemia toda, eu acho que é difícil haver algum consolo nessa pandemia. Ela diz o seguinte: só o que me consola nessa pandemia toda é que o desgoverno do Bozo está perdido. Né? Nada dá certo para esse ditador. Eu acredito que o negócio começou errado desde o momento que ele assumiu a presidência. Já estava errado aí. Ou até antes, porque as eleições dele, né, essas eleições de 2018, foram eleições que foram completamente manipuladas por fake news. E a gente vê hoje, tem uma empresa que chegou, né, no Brasil, que ela justamente ela acompanha, ela monitora esses sites, né, que são considerados que têm campanhas, né, fake news, né? E aí, por exemplo, tem galera direita, moralização. Está cortando muito. E foi a governo ganhou. Como recebi no meu, mas eu recebi uma notícia falsa, duas, na verdade. Uma que estava distribuindo kit gay nas escolas. Né? Primeiro, que muitas das escolas nem material didático tem, quanto mais kit gay. Né? Segundo, foi de uma mamadeira que se popularizou como a mamadeira de piroca. Né? Que tinha uma mamadeira e a chupeta era no formato fálico. Né? Então, totalmente notícia falsa, dizendo que essa mamadeira era distribuída, né, na rede pública de educação. E quando eu disse, não, isso é mentira. Né? Mas as pessoas circulavam, não foi de uma pessoa só, não, foram de várias pessoas. Né? E foram essas notícias falsas que circulavam, né, e que elegeram esse candidato que está atual. Por isso que eu acho que as pessoas que votaram nele, votaram por convicção, sabiam o que estavam fazendo. Né? A gente fala assim, havia uma disseminação de uma falsa ideia, de uma mentira. Pode até ser, e que era uma mentira. Mas se a pessoa compartilha aquela notícia, era porque ela acreditava. Não é isso, Valmir? É isso. É bem isso mesmo. Pegando essas questões que você pontua aí, nós passamos por uma guerra híbrida recentemente, que culminou nessa eleição. E ela começou em 2003, com as propagandas da Globo contrário a toda a ação do Lula. Então, ela começou de 2003, porque ela preparava o cenário para a volta dos seus candidatos do PSDB. E aí todos que vieram sucessivamente foram sendo derrotados por Lula e por Dilma. E o último, que não aceitou a derrota, o Aécio Neves, que aí culminou no processo de impeachment, né? E aí entra Stephen Bannon, dos Estados Unidos, que na perspectiva da guerra híbrida, a pessoa que, a nível mundial, é o propagador das fake news por meio dos robôs, né? E que tem feito seus candidatos ganharem a nível mundial. E foi exatamente por meio desses robôs e das fake news que o atual presidente foi eleito. Então, a guerra híbrida, ela mirou no candidato do PSDB, que foi aquele picolé de chuchu lá de São Paulo, o Geraldo Alckmin.
ficou com 4% dos votos, então Chuchu não efeito colateral, aí foi o atual presidente, que era difícil alguém dizer que não sabia quem era, porque ele estava há 27 anos como deputado, como político, né? Então, ele tinha conhecimento e nunca disse nada diferente do que ele está dizendo agora. Então, ele já era conhecido. Existia muito e farto material sobre quem ele era e o que ele defendia o tempo todo. Então, votaram, porque, na verdade, eles acreditaram e comungavam das ideias que eram difundidas ali como fake news, né? E aí, retomando as duas, aí Jacinta e Renata, isso culminou, então, e a Jacinta tem absoluta razão, nesse desgoverno, nós não temos ainda uma ditadura, mas o que nós temos é um governo militar com raízes bastante fortes e constrangedoras no que se refere ao trato daqueles que discordam do pensamento do atual governante. Porque tudo que se quer é tirar o direito à manifestação, o direito a ter opinião, né, é negar ao outro aquilo que ele reivindica para si, né? Então, nem dá para dizer que nós estamos vivendo um fascismo, porque nem tem as características do conjunto da realidade que compôs o cenário do fascismo na Itália em 1922. Mas ele tem as características desse autoritarismo, desse populismo de direita que compõe a base ideológica do atual governo. E Renata faz uma provocação, porque o TCC dela foi exatamente essa base aí, defendendo a ideia de que o professor não trabalha, né? Que se fundamenta no volume 1 do Capital de Karl Marx, que traz a ideia de que o trabalho ele é o resultado da relação do homem com a natureza para extrair daí as mercadorias que são necessárias para manter a nossa vida. Então, pegando a ideia do professor, independente se ele tenha que produzir, do ponto de vista das mídias, a sua aula para transmitir, ela será sempre um não trabalho, porque o conteúdo das nossas atividades, elas não transformam a natureza, mas elas transformam a consciência dos indivíduos. Então, ela não é um produto dessa relação, mas ela é, em síntese, na perspectiva de Karl Marx, no Capital, como disse, no volume 1, que está essa discussão, ela é, então, a transformação do indivíduo no nível da consciência. Então, o que a gente opera são atividades pedagógicas. E a nossa aula, ela também termina no momento em que ela é transmitida e ela é discutida. Ela só não está no ambiente físico, ela está agora no ambiente virtual, mas também tem um momento para iniciar e um momento para terminar. E assim que ela terminou, ela desaparece, exceto se... e aí não é trabalho, aí vira trabalho abstrato, que se nós pegamos aquele vídeo e vendemos como aula, aí ela vira o trabalho abstrato, não é trabalho concreto, né? Então, se o professor ele vende essa aula, então tem trabalho abstrato, mas tem quem ganha com o trabalho do professor, que nesse caso poderia ser o dono da escola ou da faculdade, se fosse escola particular ou uma universidade particular. Aí é a venda da aula. Mas esse trabalho, ele acaba sendo também o trabalho alienado, porque o produto do seu trabalho pertence ao patrão, não pertence àquele professor. Então, ainda, mesmo assim, Renata, com tudo isso, o professor continua não trabalhando. Tá bom? Com tudo isso, ainda continua não trabalhando. Não trabalhando. Dá trabalho, mas não é trabalho. Boa, Valmir. Agora, eu vou usar um termo talvez bíblico. Esperança, né?
Haverá esperança pós-pandemia? A gente só está vendo morte, né? Só está vendo... são mais de 40 mil mortes no Brasil e no mundo, né? Altíssimo, né, de pessoas. Então, poderá haver, né, esperança, né, de que nós somos... nós não vamos durar para sempre, né? Essa é uma certeza que todos nós temos, né? Mas, será que dessa pandemia, né, a gente pode tirar alguma lição? São questões interessantes. Primeira lição que a gente pode tirar é não confie, né, no presidente. Segunda lição, Valmir. Essa é a melhor lição. A melhor lição. Ali não pode ver nada de bom. Ali não. Não sendo um lugar de coisas boas, não podem vir coisas boas daquele lugar. Né? Esperança, né? Que pode ser também um verbo, né? Que implica a ação. Das nossas ações serem organizadas e compor as nossas atitudes num cenário que nós podemos ajudar a transformar. Aí nós podemos esperançar algumas mudanças, né? Agora, o conjunto de mudanças que estão sendo estruturalmente pensadas e planejadas para o mundo pós-pandemia não nos favorece. Ela é extremamente excludente e, ao mesmo tempo, controladora. Ela exclui do ponto de vista econômico, ela exclui do ponto de vista social, ela exclui do ponto de vista digital e ela vai impactar negativamente as nossas ações, também as ações que são afetivas. Então, para nós sobrevivermos, e aí, ou a gente vai precisar se adaptar a esse novo normal, principalmente do ponto de vista das nossas ações sociais no que se refere a questões higiênicas, né? Um protocolo de sobrevivência, ele será necessário e ele precisará ser comum, assim como os países asiáticos já aprenderam há muito tempo. É só a gente perceber nos filmes japoneses, coreanos, chineses, tibetanos, como, do ponto de vista desses protocolos de higiene, como agem. E é por isso que o número lá é muito menor do que no Ocidente. A ideia de indivíduo, a concepção de indivíduo que tem no Ocidente, esse individualismo possessivo, esse individualismo centrado no ego, né, e no indivíduo extremamente competidor, diferente da base do confucionismo que orienta a ideia de indivíduo, um com o outro, ali, naquilo que nós discutimos no começo, faz a diferença de como nós enfrentamos a vida. E agora há um preço claro a ser pago pelo Ocidente da forma como ela concebe o indivíduo. E os números não são assustadores. Nós temos no Brasil hoje, ultrapassamos a marca de mais de 1 milhão de infectados, mais de 40 mil mortos. Muito poderia ter sido evitado se protocolos fossem seguidos, se a fluorenquina não ficasse repetindo que a cloroquina salva. Então, mas por quê? Porque o amigo dele é dono do laboratório que fabrica a cloroquina. Então, quando você coloca isso em evidência na imprensa, aquele remédio passa a ser disputado, o preço dispara e o cara que financiou a campanha dele altamente lucrativo. Então, assim, não são informações bestas ou deslocadas e etc. Parece que tem coisa que ele está falando que não tem nada a ver. Não, tudo tem a ver. Mas ele não está falando para nós. Ele está dando recado para setores, etc. e tal. Né? Então, sim, eu me esforço muito para continuar vivo. Eu estou no grupo de risco, mas eu não me arrisco. Não posso. Porque eu me arriscar é agir contra mim mesmo. E se é alguém que precisa gostar de mim, sou eu. Se mais alguém gosta de mim, aí é essa pessoa que tem que se explicar, porque eu tenho que me explicar o quanto eu gosto de mim ou o quanto me odeio. E por enquanto eu gosto de mim. É claro que eu sofro,
É claro que todo mundo sofre. Quem está vivo aqui e numa situação de isolamento sofre muito. Claro que tem dia que você acorda mais triste, tem dia que você chora aos prantos sozinho, aqui não tem. Aí você, daí a pouco você coloca uma música e sai aí dançando, ou então quando nem a música resolve, você abre um vinho, e aí, bom, aí fica tranquilo, ouve só umas músicas aí. Você passa aquele dia e tal, mas qual é assim, a situação que você tem para você? Eu estou vivo e eu não estou ainda não estou contaminado e nem quero. Então, eu tenho que continuar aqui. Eu tenho que me fortalecer para continuar vivo. Né? Então, a esperança é que a gente viva e sobreviva, porque alguém terá que contar essa história. É isso que nós temos que nos esforçar. E muito. Contar a história. É isso. É verdade, Valmir. Né? A gente... Nós estamos vivendo e sobrevivendo, né? Mesmo diante de tantas adversidades. Né? É mesmo. Deixa eu ver se tem mais algum comentário. Eu acho que não tem mais nenhum comentário, né? Tá bom, né? Eu agradeço, Valmir, toda a sua contribuição, toda a discussão que você proporcionou hoje, né, nessa nossa live aqui. Vai ficar marcado, né? E quando a gente encerrar aqui a live, né, depois fica disponível, né, para quem quiser assistir depois, né, pode assistir, né, quantas vezes quiser, né? E foi muito importante essa nossa fala nesse momento que a gente está, né, no momento que se diz que vai abrir, que tem que flexibilizar, mas a sua mensagem foi crucial, né? Se manter atento, né, se amar e seguir. Né? É isso aí, Valmir. Eu agradeço você, agradeço a todos que estiveram conosco, não é isso? Isso, eu agradeço a oportunidade, o convite, um assunto que, assim, esse assunto é uma das formas da gente falar daquilo que nos angustia, e uma das angústias é o mundo que está sendo desenhado, né? E o que ler é preciso falar sobre ele, porque quando a gente fala, a alma fala junto, né? Não é intelecto puro que está falando, tem uma carga emotiva, né, daquilo que também nos motiva a fazer o que fazemos, a continuar vivos, né, a resistir. E junto com a direção dessa fala, vem uma série de informações e dados que talvez a gente não tivesse oportunidade de dizer como a gente está dizendo agora, enfatizando, né, o quanto a vida ela é significativa e é importante quando ela está correndo risco. Aí a gente tem a oportunidade de olhar para ela e de valorizá-la, porque é a vida da gente, ou é a vida de quem está próximo da gente, que queremos bem, que não pode correr risco, nenhuma deve correr risco, mas é responsabilidade nossa de cuidar de nós mesmos e daqueles que estão perto. Né? Então, agradeço muito essa oportunidade, a contribuição dos internautas pelo mundo afora, aí que acompanha a gente, assistir depois, e vamos aí trocando figurinha, marcando outras e marcando presença nesse espaço. Amanhã você também tem uma live, não é isso? Sim, amanhã eu tenho uma aqui também pelo YouTube, no meu canal, para discutir a filosofia fora da bolha eurocêntrica, né? Qual o nome do seu canal? Como a gente acha seu canal? Se você procurar no YouTube Filosofias Não Eurocêntricas, tá, o nome do canal já é esse. Filosofias Não Eurocêntricas, ou procurar por Valmir Pereira, também você encontra o canal. Às 19h30, a gente vai discutir a filosofia fora da Europa, ou fora da visão europeia de filosofia. Boa, Valmir, boa. E bom momento para discutir. É mesmo, é verdade. Então, eu agradeço. Boa noite a todos. Boa noite, Valmir. E até a próxima. Boa noite a todos os internautas do coração. Vamos em frente. Vamos em frente. Até mais. Até mais.